Hoje nós vamos iniciar aí a nossa argumentação neste estudo, cujo tema é a História das Religiões, falando sobre os deuses dos povos que construíram a primeira das grandes civilizações, né, do Oriente. Importante compreender que a primeira das grandes civilizações ela se deu na região chamada Mesopotâmia. Isso nós já argumentamos no passado. Mas para as pessoas que estão aí agora acompanhando aí via chat, principalmente, né? Essa informação é importante para se situar. Né? E que nesta região entre os rios Tigre e Eufrates, nós tivemos várias tribos aí que se uniram nesta região, né? Mudando o seu modo de viver aí de nômade para sedentário. E assim elas construíram cada uma em seu tempo, né? Suas cidades e reinos. Bom, a civilização que nos referimos, ela se chama Suméria. Né? Deixa eu fazer uma pesquisa aí, o pessoal que está na internet conectado, pode fazer uma pesquisa ao Dr. Google aí, que vai achar aí diversas informações sobre essa civilização. Então vamos à primeira pergunta aí, dentro deste assunto do hoje, que são os deuses formatados por esta civilização. Muito bem, a primeira pergunta foi feita aí pelo senhor Antônio, que nos acompanhou na videoconferência passada e que, segundo ele, os argumentos aí não ficaram muito claros. Não ficaram aí muito claros aí, entendeu? Então ele nos pergunta o porquê do nome Civilização Suméria. Bom, muito bem, senhor Antônio. Essa denominação ela tem a ver com alguns pontos que já argumentamos anteriormente. Então, o primeiro deles se refere à historicidade geográfica, né? Ou seja, devido a estes povos, em sua maioria, terem suas origens formativas na região sul da Mesopotâmia, onde atualmente aí nós temos o Iraque e o Kuwait, aí, durante a Idade do Cobre, também conhecida como Calcolítico, e a do bronze inicial. O segundo ponto, viu, senhor Antônio, se dá aí ao fato de que quando fala-se sobre civilização suméria, fala-se sobre diversos povos e diversas cidades, como diversas culturas. Por exemplo, os sumérios foram formados pela união de tribos e povos de origem não semita. Muito bem, a segunda pergunta aí vem da Célia. Ela questiona o seguinte: por que os homens daquela época não tinham Deus como único? Muito bem, Célia, muitas podem ser as respostas, mas eu acredito que nós, na medida em que evoluímos em conhecimento, digo conhecimentos que convergem sempre para o mesmo ponto, né? Sendo este ponto aí a resposta à pergunta principal que todos nós fazemos em algum momento ou em alguns momentos de nossa existência, que é a seguinte: para que existimos se morremos? Né? Então, Célia, pode-se compreender que naquele cenário histórico, o distanciamento entre o que no hoje se sabe e o que se podia e se sabia naquele tempo é enorme. Então se pode perceber que a ausência do conhecimento desta maravilhosa e divina mecânica funcional do nosso planeta e do universo condicionou estas formatações religiosas. Uma vez, repito, que todos nós, independentemente do tempo e dos cenários em que nascemos todos, né, com este sentimento religioso. Então pode se perguntar com muita razão, que é compreensível, aí a construção de deuses, ou seja, o politeísmo em si, naquele cenário histórico onde nossos instintos encontravam-se órfãos de explicações concretas a respeito de muitos fenômenos naturais. A terceira pergunta ela é feita aí pelo Gustavo, né? Ele nos pergunta aí, quando estudamos a história dos sumérios, constatamos em muitas linhas seguidas
por historiadores de renome que o povo hebreu, responsável pelo monoteísmo, já existia antes de Abraão. Este povo também era politeísta antes de Abraão? Muito bem, Gustavo. Veja bem, o povo hebreu ele não possui sua origem na mesma dos sumérios. Estamos falando sobre as civilizações, né, da Mesopotâmia, especificamente agora neste momento dos sumérios. Então veja bem, o povo hebreu ele possui sua origem nos povos classificados linguisticamente aí como semitas. Nós já falamos sobre isso também, né? E os sumérios aí eles são classificados como não semitas. Então temos neste caso aí povos que em uma análise classificatória são semitas e não semitas. Lembrando aí que os semitas assim são classificados por serem considerados descendentes de Sem, filho de Noé. Gustavo, aí só para esclarecer melhor então, vamos fazer uma tentativa aí de uma recapitulação a respeito desse assunto, né, já que nós estamos falando das civilizações, das primeiras civilizações que surgiram aí no Oriente, especificamente o Oriente Médio, né? Então nós estamos falando da Mesopotâmia, né, das civilizações que formaram, né, o complexo mesopotâmico nessa região aí, né, que é uma região localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Então no Oriente Médio, e principalmente onde hoje se encontra aí o Iraque, né, e o Kuwait. Então essa região ela é considerada um dos berços da civilização, uma vez que as primeiras cidades do mundo surgiram lá. Então a palavra Mesopotâmia, né, ela teve origem no idioma grego, né, e significa terra entre rios, fazendo aí menção exatamente aos dois rios que banhavam seu território, aí, que é o Tigre e o Eufrates. Os povos da Mesopotâmia, aí, né, que foram abrigados, né, que foram alojados aí nesta região, esses povos antigos, eles foram atraídos aí pela fertilidade do solo, né, que era garantia aí pelos ciclos das cheias do rio Tigre e Eufrates. E entre os inúmeros povos que habitaram a região, né, que povoaram essa região Mesopotâmia, né, foram aí os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus, né? Nós estamos falando aí de inúmeros povos, como já disse anteriormente. Outros povos que tiveram aí relevância na história da Mesopotâmia e foram os acádios e os elamitas. Então nós não falamos, né, de povo hebreu especificamente. Né? Então os primeiros povos a se estabelecerem aí na Mesopotâmia foram os sumérios, por volta de 5.000 anos antes de Cristo, né, o quinto milênio antes de Cristo. Então eles fundaram aí as primeiras cidades, das quais aí se destacam, por exemplo, Ur, Uruk, né, e Eridu. Então as cidades sumérias logo assumiram a condição de cidades-estado, né? Ou seja, possuíam total autonomia e uma administração então, própria. Gustavo, o povo hebreu não existia como povo neste momento da história, ou seja, os hebreus, que significa povo do outro lado do rio, né, somente começa a surgir na história 3 milênios após a civilização suméria, né, e outras civilizações. Agora, quanto ao fato deste povo semita, que surge na história das grandes civilizações, no segundo milênio antes de Cristo, Gustavo, este povo era nômade e também politeísta, né? Pois o sentimento religioso de um Deus único somente aparece nessa história, especificamente na história das civilizações orientais do Oriente Médio, né? A partir do século XVIII a.C. Quanto às deidades, né, sumérias, né, os deuses da Suméria,
pode-se dizer que seu panteão aí não era tão pequeno. Pode-se afirmar que, como seus deuses principais, os sumérios tinham 13 divindades, 13 deuses. Né? E aí, como deuses menores, eles tinham aí 17. E como semideuses e semideusas, eles tinham 6 deuses. Ok? Bom, aí nós temos aí, então um caso aí no segmento, a quarta pergunta, que é da Marinalva. Ela nos questiona aí, como que os sumérios pensavam a cosmogonia? Muito bem. É importante conceituar esta palavra cosmogonia, que sabe-se que não faz parte aí do dicionário útil da maioria de nós. Então, o que a Marinalva nos pergunta está relacionado a como os sumérios idealizavam, né, percebiam, entendiam, compreendiam a criação de tudo, ou seja, do universo que conhecemos. Essa pergunta da Marinalva ela é muito pertinente para o contexto do nosso estudo hoje. Muito bem. Os sumérios, eles acreditavam que a deusa Namu fora quem criou tudo. Né? Mas quem era Namu para os sumérios? Pois bem, compreenderemos aí a formatação desta deusa, entendendo que os sumérios possuíam aí um profundo relacionamento com águas, pois suas vidas sedentárias elas eram mantidas por um jardim do Éden chamado Mesopotâmia, né? Especificamente aí como os sulistas desta região estavam em contato e dependência profunda das águas dos rios Tigre e Eufrates e do Golfo Pérsico. Né? Então, portanto, nada mais justificável que endeusar fenômenos não compreendidos, dando a estes a gestão de uma deusa cujo nome referencia água. Muito bem, como Namu criou tudo isto, né? Então, segundo a mitologia suméria, a deusa, que era um abismo sem forma, enrolou-se em si mesma em um ato de autoprocriação, gerou a 3 deuses. Então, antes aí de falarmos sobre esta procriação, vamos tentar entender esta formatação, né, ou esta forma dada à deusa Namu aí, de abismo profundo, né? Por que os sumérios deram a forma da deusa Namu de abismo profundo? Muito bem, primeiramente temos que conceituar abismo. Né? Este, na melhor das formatações que se pode dar, é de que é um lugar que possui uma grande depressão, né? Ou cavidade natural. Mas de onde viria esta formatação, né? De onde eles tiraram isso? O que eles enxergaram? O que eles, através de seus instintos naturais, de onde eles viram isso, né? De onde eles formataram, desenharam isso, né? Para atribuir à deusa Namu esta forma de abismo. O que se pode considerar como mais lógico e racional para esta construção é de que os sumérios, fazendo uso do seu sentido natural, que é a visão, contemplando aí os horizontes, né, perceberam aí desde cedo a enorme abóboda, né, visual que os cobria, incluindo-os em uma falsa impressão de terra plana. Então, ao final desta abóboda, existia o abismo. Muito bem.